Olá, olá! Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Implantes Hormonais e Mais. E hoje a gente vai falar com a doutora Ana Paula, que é neurologista formada pela USP. Presta atenção aqui no nosso podcast. Palestrante, escritora e mentora de médicos. E a gente vai falar sobre burnout, sobre saúde mental e também sobre implantes hormonais, tá? Então fica aqui com a gente. Seja bem-vinda, doutora Ana. Que bom que você está aqui. Estava ansiosa por esse encontro. Obrigada, minha amiga querida. Saudade de você, saudade dessa baiana com esse sotaque maravilhoso que eu adoro. E a gente está tentando marcar faz tempo essa conversa, né? Faz tempo. Que bom que deu certo. Estou muito feliz. Obrigada. É hoje. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu queria situar aqui a galera, a audiência, no burnout. Por que hoje, de repente, a gente começou a ouvir falar de burnout e a ideia, a impressão que eu tenho é que as pessoas nem sabem direito o que é. E aí agora todo mundo fala que tá com burnout, parece que é uma pessoa só que tá cansada, uma pessoa que não aguentou. E aí, então acho que a gente tem que esclarecer um pouquinho o que é o burnout realmente, como é que você identifica um burnout de um cansaço, né? E então a gente começa por aí. Legal, essa pergunta é ótima, porque hoje em dia muitas pessoas falam, né? Ah, tô com burnout. Ah, é burnout. E na verdade, o burnout é uma síndrome, né? É o esgotamento mental relacionado ao trabalho, né? Ele tem um código internacional da doença, onde ele está caracterizado dentro das doenças do trabalho, ocupacionais, tá? Então, apesar de haver um cansaço muito grande, um esgotamento mental também materno, daquela dona de casa que cuida de filhos, do lar e tal, do estudante que está exausto por provas vestibular e tal, a gente não pode chamar de burnout, a gente só pode chamar quando isso estiver relacionado ao trabalho, tá? Existe aí uma discussão de será que a gente pode, então, passar a ampliar isso para outras áreas de atuação, né, de atividades de nossas, né? Mas, na verdade, ainda não, ainda é só ao trabalho, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como o próprio nome diz, é o esgotamento mental, que ele cursa com sintomas físicos, psíquicos e cognitivos relacionados ao trabalho. O que isso significa, Manu? Respondendo a tua pergunta, não é um cansaço, né? Cansaço é diferente de exaustão, tá? Cansaço é aquela coisa que eu tô cansado, eu chego em casa cansada quase todos os dias e eu tô cansada, eu descanso, eu vou pro sofá, eu durmo, eu acordo renovada, tá? Isso é uma coisa. Exaustão é outra. Exaustão é uma coisa que me acompanha praticamente o dia todo, né? Eu durmo e acordo, continuo cansada, né? É um cansaço que não passa. A exaustão é mais ou menos isso, é o cansaço que não passa, tá? Então eu tenho uma sensação de fadiga que toma conta do meu corpo, do meu dia, e nada melhora essa fadiga. Um fim de semana não melhora, uma noite não melhora, às vezes umas férias não conseguem aliviar essa sensação, tá? Então, como eu falei, eu tenho sintomas físicos, psíquicos e cognitivos. Então, só para a gente pontuar, sintomas físicos, quais seriam? Essa fadiga intensa, dores pelo corpo, dores de cabeça, distúrbios do sono, o paciente passa a ter insônia, passa a ter dificuldade ou para iniciar o sono, ou acorda muito cedo, muito antes da hora, ou fica acordando várias vezes durante a noite. Em geral, esse distúrbio do sono está associado a um pensamento do trabalho, né? Então, assim, aquela pessoa que não desliga. Ela vai para a cama e continua pensando em coisas do trabalho, em demandas, fica passando aquela listinha de coisas que tem para fazer, né? Então, esses seriam os sintomas físicos. Os sintomas psíquicos, né, envolvem sintomas de ansiedade, então pensamento acelerado, coração disparado, frio na barriga, medo,
sintomas depressivos, alterações de humor, vontade de chorar. Às vezes a pessoa está no trabalho fazendo uma coisa que antes ela adorava, ela amava, e de repente dá uma vontade de chorar, uma vontade de sair correndo, né? Uma tristeza, uma melancolia que ela nem sabe de onde está vindo, tá? E também sintomas cognitivos, né? Que têm um alto impacto na produtividade. Então, perda de memória, a pessoa não consegue mais prestar atenção nas coisas e com isso ela não consegue reter a informação, faz perguntas que ela já teve a resposta, ela não consegue aprender mais nada e às vezes ela até não consegue fazer coisas que ela antes fazia. Então, a gente tem vários casos de, por exemplo, pessoas que utilizavam um determinado programa no seu trabalho, no computador e tal, e passam a não saber mais utilizar aquele determinado programa. Eu tive uma professora, como paciente, que ela, escrevendo na lousa para os alunos, ela começou a ter erros de português grosseiros, de não lembrar se a palavra era com S ou com C cedilha, sabe assim? Sim. Eu tive uma outra enfermeira que trabalhou na pandemia, no auge da pandemia, e ela não conseguia lembrar da sequência de passos que ela precisava para organizar a sala de vacina. Então, você pega a vacina, você tem que pegar ali o número do lote, passar na carteirinha, né? Para poder depois abrir o frasco, dar a vacina na pessoa. De tanto que ela fez e de tão exausta que ela estava, ela não conseguia mais, ela se confundia na hora de passar os números. Precisamos afastar do trabalho, assim, imediatamente. Então, a pessoa passa a ter um impacto muito importante na sua vida profissional. Então, esse conjunto de sintomas, né, que realmente, eu tô vendo aqui a tua carinha, é assustador. Não, eu tô confusa. Posso te falar? Porque você me descreveu uma mulher na menopausa. Os sintomas que você me descreveu são iguais aos sintomas de uma mulher que tem a falência ovariana ali na hora de entrar na menopausa. Parou de produzir estradiol. Sim. Né? O ovário parou. Então, é isso. Sim. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, que confuso. Porque pode ser que ela esteja, né? Saber identificar se é hormonal, se é do burnout, se é, sabe? Sim. Eu fiquei assim, você ia escrevendo e eu ia falando. Eu ia escrevendo. Pra depois eu olhar e falar, olha isso. Então vamos tentar, eu entendi o que você tá falando, faz todo sentido e realmente os sintomas são muito parecidos, tá? Mas só pra gente tirar essa dúvida, que é muito comum, as pessoas me perguntam assim, Ana, como é que eu diferencio, por exemplo, um transtorno de ansiedade do burnout? Ou uma depressão grave do burnout? Ou a própria menopausa, né? Porque os sintomas são semelhantes, tá? A grande diferença é que esses sintomas que eu tô dizendo estão todos ligados ao trabalho, à ocupação, ao excesso de trabalho, de carga horária, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que está passando pelo burnout, ela começa a ter medo de chegar no trabalho, você entendeu? Então, por exemplo, se ela está em casa, ela se sente segura. Vai para o trabalho, ela dá aquela bagunçada. Então, os sintomas passam a surgir no ambiente de trabalho. Tá? Ela começa a duvidar da sua capacidade profissional. Ela começa a duvidar, será que eu sou bom nisso? Será que eu nasci mesmo para fazer isso? Será que eu gosto de fazer isso? Nossa, acho que não, acho que eu vou largar de ser médico, acho que eu vou abrir um outro negócio. Acontece muito isso. Nossa. Tá? Inclusive profissões que a pessoa tem aquela devoção, né? Como tantas áreas aí, que as pessoas estudam anos e anos e anos, ela passa a duvidar, né, da sua própria capacidade. E tem uma coisa interessante também que caracteriza o burnout, que é a despersonalização. Então, a pessoa, nesse contexto, com todos esses sintomas que eu disse, ela tem uma sensação de que ela perdeu a humanidade, ela perdeu o brilho nos olhos, ela vive aquela coisa do tanto faz, assim. Então, ela antes conversava com os amigos, antes ela tinha uma relação social, agora ela
tem um esfriamento afetivo, sabe? Ela passa a se distanciar das pessoas, ela não. Por exemplo, você conta uma coisa que era para ela ficar abalada e é o tanto faz. Às vezes fica até meio respondão ou respondona para o chefe, sabe? Tipo, quer me mandar embora, pode mandar. Tô nem aí. Sim, tô nem É o aí. dar de ombrinho, tô nem tem. aí. Isso pode ser burnout. Nossa. E aí, quando essa pessoa. Como é que essa pessoa que tô nem aí vai para o médico, encontra esse diagnóstico, alguém tem que pegar pela mão e levar, ou é ela mesmo que diz eu tenho que ir no médico, Uhum. ou desmaia, sei lá, né? Aham. Porque uma pessoa que tá nesse lugar, dificilmente ela vai para um médico sem ou um motivo Uhum. forte ou um incentivo de alguém que leve, né? E aí, como é que ela chega ali no médico e como é que é feito o diagnóstico? Tá. É assim, tudo que a gente tá todo o trabalho que a gente faz, Manu, o meu livro, que daqui a pouco eu vou te falar, o meu podcast, o Neurotalks, você aqui na tua iniciativa, no teu podcast, de estar me trazendo aqui, pessoas que são porta-vozes dessa questão, a Isabela Camargo, nossa amiga, que fala sobre isso, e tantas outras pessoas que trazem à tona essa questão da saúde mental. O nosso trabalho é justamente esse, é o quê? Trazer consciência para as pessoas para não esperar chegar na situação do ombrinho, da Uhum, despersonalização, do desmaio, porque vai acontecer. O uhum. burnout ele é um contínuo de sintomas que, se você não para, você vai chegar na pane, no colapso. Tá? E o colapso é a despersonalização, é o desmaio no trabalho, é parar o carro no meio da rua e não saber onde você está indo, não saber nem mais dirigir. Nossa. Então, assim, esse colapso ele vai acontecer. Então, é uma tragédia anunciada. Uhum. O nosso trabalho, justamente, é de levantar essa questão para que as pessoas possam identificar os sintomas o quanto antes, pra porque quanto antes você identifica, mais fácil você consegue voltar ao seu ponto de equilíbrio. Mais Sim. fácil é voltar para o basal. Porque se eu já estou num burnout instalado, que é esse que nós estamos falando agora, eu demoro meses, às vezes anos, para retomar, e muitas vezes eu não consigo voltar para o mesmo trabalho. Eu não consigo, voltar com a mesma capacidade cognitiva, Uhum. eu tenho sequelas, né, eu tenho pacientes que têm sequelas de problemas de linguagem, de encontrar Nossa. palavras, mesmo depois de muito tempo de ter voltado para o trabalho. Sequelas, psíquicas, né, porque é tão doído o processo, é tão doloroso, envolve tantas questões ali dos colegas de trabalho, da própria aceitação, da dúvida: eh, será que eu sou bom? Será que eu dou conta? Eu sou fraco? Eu não aguentei o tranco, né, porque tem Uhum. essas questões Sim. de autocobrança e tem do ambiente, né, dos seus Uhum. pares que vão falar que você abandonou o barco, que você deixou a equipe na mão, né. Então, são tantas questões envolvidas que a gente precisa identificar o quanto antes, e esse trabalho todo que a gente está fazendo é para isso. E eu fico pensando assim, né, o identificar antes também é um problema, porque se ainda não tá, se você ainda não tem um sintoma super grave, até pra você mesmo, e aí aqui eu tô me colocando no lugar de pessoa que trabalho muito, que tem né, uma responsabilidade grande em várias frentes, e aí, em muitos momentos, eu já me senti super cansada e muito Exausta. esgotada, e assim, só que eu nunca procuraria um médico e tal pra dizer: "Acho que eu tô com burnout. Acho que eu tô com início de burnout", porque a própria personalidade do profissional que se coloca nessa situação é de enfrentar as coisas, né. Perfeito, mas a É ideia de a ideia não é, desculpa te interromper, a ideia não é buscar o médico. Nessa Uhum, fase, talvez você não precise buscar o médico, entendi. mas você vai aprender a reforçar o teu autocuidado. Uhum, Você vai, por exemplo, eu também não busco médico quando eu tô, apesar de trabalhar com isso, eu também tenho os meus momentos de esgotamento, uhum, mas eu faço terapia. E a minha uhum, psicóloga tá o tempo todo puxando a minha orelha: "Ó, tá demais aqui,
precisa parar ali. E como é que É. tem a minha atividade física. Então, existem pilares ali Sim. de coisas que a gente faz para estimular esse autocuidado, para não precisar buscar o médico, tá? Porque a ideia não é, Claro. sempre busque o médico. Não. Se você está com muitos sintomas, sim, busque o médico. Mas a ideia é aprenda a identificar esses sintomas para poder fazer o equilíbrio e fazer as pausas necessárias para não evoluir a doença, entendeu? Então, assim, identificou que está exausto, você vai ter um fim de semana de pernas pro ar sem fazer nada. Tá? Identificou que a carga horária está demais, precisa rever a agenda, precisa desmarcar alguma coisa, precisa falar não. A gente precisa Sim. pôr limites, Sim. né? Tão difícil falar não, a gente quer agradar todo mundo, não quer desmarcar nada, quer fazer mil Sim. coisas ao mesmo tempo. Isso é um problema do mundo moderno, né? E de personalidades resolutivas, fortes. Nós duas somos mulheres assim, porque somos amigas e a gente se conhece. Então, assim, é um treino, né? E aí você estava falando e me veio uma coisa aqui. Como é importante a gente saber quando a gente está bem. A gente se conhecer bem. Porque a gente só sabe que a gente não está bem se a gente souber como a gente é bem, né? Exato. E tem pessoas que eu acho que perdem essa referência de quando você estava bem. Uhum. Qual é aquele momento que você se sentia inteiro? Feliz. Né? Feliz, rápido, bem. Você estava bem. Qual é? Muitas pessoas não têm referência, Perfeito. então não sabem quando elas estão nesse lugar, Perfeito. né? Que a gente identifica. Eu sei. Assim, eu identifico perfeitamente momentos que eu tive que eu não estava bem. Uhum. Não queria sair de casa, nem pra malhar lá embaixo na academia eu queria sair. Eu malhava dentro do meu quarto. Uhum. Isso não é normal. Você quer malhar só dentro do quarto? Vai fazer tudo dentro do quarto? Eu podia ficar todo dia dentro do quarto, porque eu não queria falar com ninguém. Eu sabia que em algum momento eu falei, isso não tá certo, isso não é normal. E aí, tal, porque eu sabia que... Eu sei que eu não sou assim. Porque você se conhece. Porque eu me conheço. Mas eu fico pensando que tem pessoas que não conseguem ter uma lembrança, que a lembrança do estar bem não é viva nelas. E que falam assim, eu sou assim. Eu sou assim, mas será que é mesmo, Exato. né? Perfeita essa tua colocação. E aí vai muito a questão do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da psicoterapia, da psicanálise, sei lá, de que forma que você, da tua espiritualidade, enfim, de que forma você para se conhecer, assim, né? Eu acho que isso é o grande eu acho que esse é o grande cerne, assim, da questão da prevenção do burnout, sabe, Manu? É a gente entender que tá esticando o elástico, esticando a corda e saber voltar. Entender esse momento, isso é fundamental para não adoecer. Saber identificar que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa Exato. errada. Que é acender a luz E o que é? vermelha, né? Exato, que é... Você vê como como a gente é um só, não tem uma cabeça e um corpo e um ovário e, sabe assim? Tudo funciona junto. E quando uma coisa não tá bem, a outra coisa também sofre, né? Uhum. Eu falo muito isso para as pessoas em geral, né? Para as meninas. Você tem que saber quando tem que ouvir o seu corpo, entender quando tem alguma coisa de errado. Se você tá sentindo esses sintomas, óbvio que não tem alguma coisa que não tá certo. Vai no médico, vai procurar saber o que é, vai fazer um exame. Sabe? Porque o nosso corpo fala pra gente, demonstra, né? Mas a gente tem que conhecer. Perfeito. Né? Esse trabalho que você faz tem muito a ver com o que eu faço, né? A gente se acompanha, se segue, que é isso. Não normalizar aquilo que não é normal, né? Exato. Então, você tá com sintomas de desconforto, seja em qualquer área do teu corpo, em qualquer parte, você não tem que achar que é normal ter dor de Exato. cabeça. Não é Não é normal ter normal. dor de cabeça Claro que todo não é dia. normal. Pelo amor de Deus. Ah, normal, vou tomando analgésico, vou tomando anti-inflamatório. Uhum. A Isabela fala na palestra dela, a tua necessaire vai ficando cada vez mais cheia, né? Exato. E você vai achando que tudo bem. Ah, eu não durmo direito. Ah, tudo bem, eu tomo melatonina, depois eu tomo Zolpidem, porque alguém me falou que é para tomar, até que eu paro no Rivotril. Enfim, tudo bem não dormir. Não,
Eu não durmo, não durmo. Durmo 3, 4 horas por noite, não durmo. Nunca dormi. Aí o pessoal fala, aí nunca já dormi. nunca dormi bem. Como assim? Jesus, como é Né? que você tá em Como? pé? Aí Né? assim, não, eu tenho uma gastrite, não, todo dia eu tenho dor de estômago, eu tenho fadiga, né, um cansaço, dor no corpo. Gente, não é normal. Meu cabelo cai, né, na parte Sim, hormonal. sim, sim. Meu cabelo cai, meu cabelo sempre cai, minha unha sempre é fraca. Para, então Ah, peraí, vamos ver o que está acontecendo. O nosso corpo ele é muito sábio. sim. Nós não somos sábios de parar para ouvi-lo. Né? A gente é que negligencia Sim, sim. os sinais que o nosso corpo manda o tempo inteiro. Porque se tá tudo bem, a gente tem que dormir direito, a gente tem que Uhum. acordar bem, a gente tem que sentir energia quando acorda, porque o nosso cortisol ele tem Sim. um pico. Se ele está no valor exato, ele não pode estar nem para Nem menos, menos, nem nem para mais. mais. Se os nossos hormônios, né, que é algo que você trabalha tão bem, se eles estão em equilíbrio, eu tenho que ter uma manhã produtiva, eu tenho que estar com a Uhum. atenção ok, eu tenho que o meu cansaço tem que vir no fim do dia, Uhum. né. É normal chegar em casa e estar cansada? Sim, se eu tive um dia ok. Agora se eu tive um dia que eu só fiquei no sofá e tô cansada, opa, É. não tá legal, né. Eu tenho uma tristeza, quando eu tô na TPM. Tá, se for um tiquinho. Uhum. Agora, eu tenho uma tristeza, porque a gente sabe que na TPM tem os hormônios Uhum. e tal. Agora não, eu tenho uma tristeza, todo dia de manhã eu acordo chorando. Poxa, Não é normal. Não é exatamente. normal. E aí é o se conhecer que tá cada vez mais difícil. E aí a gente fala também, muitas vezes eu chego com, mulheres que, por exemplo, começaram a tomar anticoncepcional oral com 15 anos e tomam até os 30. Uhum, E aí falam: "Ah, mas eu não tenho libido, não tenho não sei o quê, não tenho porque eu sou assim". Como? exato. Nem conhece, você nem sabe, porque quando você começou a ter uma vida sexual ativa, você já usava o anticoncepcional oral, você já tinha um SHBG super alto, já tinha, entendeu? Então você nem conhece o seu potencial sexual, Uhum, uhum, sabe? E as pessoas não sabem disso. sim. Elas ficam assim, e aí isso em tudo. Se você não se conhece, você não sabe como você é. E aí que acontece da pessoa parar uma pílula e botar um implante e achar que foi o implante que fez? Não foi o implante que fez. Não foi o implante que fez. Foi Legal. a mudança. Tá, Foi que você perfeito. parou de fazer uma coisa para fazer uma outra que é mais suave, que é uma dose menor, que é outra via, então protege mais o Uhum, organismo. Sabe? Mas não é porque o implante fez, é pela sim. mudança, Sim, né, sim, sair de um sim. para o outro, sabe? Então, mas o se conhecer faz toda a diferença, sabe? Você tem que saber de onde você parte para saber, né, o que tá errado. E aí, só pra gente deixar isso bem claro em relação ao burnout, a forma de evitar, quando você fala assim: "Como é que eu posso evitar que aconteça isso?". Tá. Então vamos lá. Isso é uma coisa que é o que eu falo muito, nas palestras, das minhas redes sociais, no meu podcast, o Neurotalks, né. Acho que a palavra-chave é autocuidado. Autocuidado, que é tudo isso que a gente está falando, né. Então, o autocuidado ele engloba tudo, né, assim, ele engloba cuidar da tua saúde mental. Então, como que eu tô me sentindo? Então, se conhecer, isso que a gente está falando, autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é autocuidado. No momento em que eu cuido de mim mesma, eu tô atenta às minhas emoções, né. O que que eu tô sentindo? Eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô brava, eu tô irritada. Uhum. Cuidar da minha saúde mental. Cuidar da minha saúde física, fazer atividade física, isso não é chover no molhado, a gente tem que falar isso. Eu sei que você está sempre lá no teu Instagram falando, eu acho maravilhoso, eu também. Acho que a gente precisa, eh, ser exemplo para as pessoas, porque a gente fala: "Faça atividade física", aí a pessoa fala: "Ah, eu não tenho tempo". Imagina, você não sabe como é que é a minha vida. Pois eu gosto de mostrar que eu faço, porque eu Uhum. tenho filhas gêmeas, você também tem 2 meninos lindos, e a gente é profissional, a gente trabalha, é empresária, tem podcast, então dá tempo sim senhora, não vem me falar que não dá tempo, que isso é conversa fiada. O tempo a gente que faz,
né? A prioridade é a gente que põe a gente põe na agenda, né? E 20 minutos. 20 Exato, minutos. você Você não faz um precisa treino em casa. Tô dizendo que eu treinei no meu exatamente. quarto. Exato. Então, assim, atividade física é inegociável, Manu, é inegociável, né? De preferência, fazer algo que te dá prazer. Uhum, Eu faço balé, né? Eu voltei a fazer sim. balé, você sabe disso. Então, eu faço uma atividade para questão muscular e tal, porque também tô aí quase chegando na menopausa, mas faço também o balé porque é algo que me traz muito Isso. prazer. Atividade física, cuidar da alimentação, então saúde física, né? Cuidar da alimentação, tomar muito cuidado com tudo que você põe para dentro do teu corpo, a ingestão de água, né? Então, assim, eu tomo 4 litros d'água por dia e acho que a gente precisa Uhum. lembrar de tomar água. A água também não é papo furado, a água mexe nos nossos hormônios, eh, Mexe tudo. a quantidade de água, ela vai interferir sim na nossa saúde também mental, na nossa atenção, na nossa cognição, tá bom? A gente tem que cuidar o autocuidado também aí na nossa saúde, espiritual, então, a gente precisa espiritual não é espiritismo, né, mas assim, eh entender de que forma a gente se conecta com algo superior, né, que força é essa que nos rege. Eu acho que quando a gente acredita em algo superior, e trata disso de uma forma saudável, Uhum. sem fanatismos e de uma forma leve, a gente também consegue ter uma vida melhor. Cuidar da nossa saúde financeira, né, porque também se eu tô, cheio de dívidas, fazendo compras compulsivas eu vou querer trabalhar mais, e aí eu entro com um risco Uhum. maior de burnout. Então, a gente precisa cuidar de vários pilares, né. Então tudo isso é autocuidado. Então, como evitar o burnout? Autocuidado, autocuidado, autocuidado. Você precisa de ajuda para o teu autocuidado? Eu também preciso, tá. Hum. Eu, Ana Paula, trabalho com isso e preciso. Eu faço terapia, eu tenho uma terapeuta maravilhosa, eu faço terapia há anos, e para mim funciona super bem, porque como eu trabalho com pessoas e lido com o problema das pessoas diariamente, para mim é oxigênio, assim, terapia para mim é Uhum. É. oxigênio. Mas durante muitos anos, quando eu ainda não era neurologista, funcionou muito para que eu me conhecesse, né. Sim. Então, para mim funciona. E acho que autocuidado é super importante. Na terapia, ou se você não faz terapia, você pode de repente ler, fazer cursos sobre a questão de falar não, impor limites, né. A gente Uhum. tem o livro Essencialismo, que é incrível, maravilhoso, do Greg McKeown, que ele fala sobre a como é importante a gente saber colocar limites nas relações, nas situações que a gente vive e falar não. Cuidar primeiro de Sim. você, para depois cuidar do outro. Porque quem entra em burnout normalmente é aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que quer abraçar o mundo, que quer fazer tudo para ontem, né. Que na profissão, que no trabalho, ela é aquela que está sempre disposta. "Quem pode pegar um plantão extra? Faltou fulano, eu vou. Ah, quem pode fazer a matéria tal, um jornalista? Eu faço. No Uhum. hospital, quem pode ver mais 3 pacientes? Ah, pode deixar que eu vejo. É aquela pessoa que esqueceu que marcou de buscar o filho na escola e aí se estressa ao máximo, o cortisol vai lá nas alturas. Então, tem, muita relação com essa permissividade, para o sim e ausência de não, né. É. Eu estava aqui, imaginando as pessoas que eu já ouvi falar que estão com burnout ou tiveram burnout em algum momento, que estavam ali com aquele diagnóstico. E aí eu te confesso que eu nunca tive nenhuma amiga, Uhum. ou conhecida, mulher, que vamos falar, mulher que trabalha fora, porque a gente contextualiza o burnout assim, né? Mas que trabalha fora ou não, nunca tive uma mulher diagnosticada com burnout. E aí eu Uhum. fico pensando que a sociedade mesmo, como um todo, criou uma tolerância maior ao sofrimento da mulher. Uhum. Porque desde sempre a gente já tem, né, ou é a menstruação e tal, e é o sexo frágil e tudo, então existe uma tolerância
a mulher que tá com todos esses sintomas. Mas eu conheço 2 executivos próximos que foram diagnosticados com burnout. Uhum. Não consigo imaginar que não tenham mulheres próximas de mim que não estavam com burnout também, mas que Uhum. estavam só sendo vistas como exaustas. Tô Perfeito. exausta. Entendeu? Tô exausta porque eu vou trabalhar e vou não sei o quê. E aí tem o filho só chama a mãe. E nananã. E a mulher reclama. E a mulher reclama, mas é porque a mulher reclama mesmo, né? Mulher reclama, mulher e tal. E aí existe toda essa aceitação que deve ter muita mulher com burnout. Uhum. E sem diagnóstico, sabe? E aí como é que faz? Eu fico, assim, você vê isso? Como é essa... Eu fiquei chateada. Porque eu acho mesmo, sabe? Porque eu fico pensando até nos filmes que eu já vi ou tal. Aham. É sempre o homem, o O homem é o alto executivo e tal, executivo. nananã, que uma hora tem um pá, Uma entendeu? Um pane, burnout, né? uma pane, Tá. sabe? Isso é interessante demais que você está trazendo, né, Manu? Porque olha que interessante, as mulheres têm mais burnout do que os homens, Ah, tá? não há dúvida. E muito por isso, assim, né? Por essa questão de ter a dupla, tripla jornada, né? Porque o homem, ele, por mais que ele trabalhe mais em termos de carga horária, né? Ele trabalha mais na empresa, mas muitas vezes ele chega em casa e a gente ainda vive numa sociedade Sim, sim. machista, patriarcal, enfim, que chega em casa, o serviço da casa ainda é da mulher em muitos casos, tá? Uhum. Então, o homem chega em casa, ele tem o direito de descansar, porque ele trabalhou e ele ainda é o provedor em muitas famílias, então ele tem o direito de descansar. E a mulher ainda tem que fazer a janta, fazer a lição com os filhos, dar banho e pôr para dormir, contar uma historinha para naná, né? Então, a mulher que já vem exausta, que foi para o mercado de trabalho, que muitas vezes ganha a mesma coisa ou até mais que o marido, mas que ainda se coloca nessa posição Uhum. de Sim, mãe, de dona de casa e tal, claro. ela tem um risco muito maior de burnout, tá? Uhum. Então você tem razão, de dizer que os homens, eles abrem o bico mais rápido, né, porque existe aí essa coisa de que a mulher a gente sabe que a gente tolera muito mais, né, a gente tolera muito mais, É. os sintomas do que os homens, né. Eu tenho uma amiga psiquiatra que brinca, ela fala assim: "Não, meu marido, ele não fica gripado, e ele entra em pré-coma, ele deita e eu tenho que chamar o SAMU, assim, é uma doença que eu fico, assim, comovida, sabe, tipo, ele fica num estado Sim. de pré-óbito, assim, que eu olho e falo: "Jesus amado, o cara deu 2 espirros e tá morto", É, sabe, ela brinca. é. Mas enfim, brincadeiras à parte, é isso, a gente sabe que a mulher aguenta muito Uhum. mais fisicamente, a gente foi preparada mais para isso até do ponto de vista hormonal, né. Sim. Então o homem quando ele começa a ter esses sintomas, as mulheres em paralelo já estão com esses sintomas há meses ou anos, né. Então a mulher demora mais para buscar ajuda, tá. Quan pra na verdade para perceber que tem Uhum. algo: "Opa, Isso. tá demais. Opa, eu tô, passando aqui do limite", né. Esse cansaço não é só cansaço, né, então a corda da mulher ela estica muito mais, né. O homem ele joga a toalha, um pouco mais rápido, né. É. Apesar de que não é fácil, claro, assumir o burnout nunca é fácil, tá. É, ironicamente, provavelmente é essa mulher que vai levar esse homem para o médico, Então, tem né. isso também, exatamente. E o Quem homem não vai leva levar a mulher, dificilmente o homem vai Exato, levar a mulher para o exato. médico, No né. consultório clássico é esse, é um casal que chega, e aí o homem eu falo, né: "Oi fulano, tudo bem? Pois não, em que eu posso te ajudar?", né. Não, ela que vai falar. E aí a esposa começa: "Olha, ele não tá nada bem", a mulher conta pelo homem, Uhum. é muito comum isso, É. muito, muito comum. Mas tem isso, né, Manu, a gente ainda tá nesse momento, acredito que isso mude daqui anos, décadas, né, mas a gente ainda tem esse papel da mulher de que ela tem que aguentar, né, e que o É. cansaço faz parte, que a mulher reclama, mas a gente sabe que a mulher sim tem muito mais burnout e é muito mais suscetível a isso. E faz do nosso trabalho ainda mais importante no sentido de fazer com que a mulher realmente
trabalhe o seu autoconhecimento, né? Saiba quem ela é quando ela tá bem, para poder, entendeu? Parar quando ela não estiver bem, porque Perfeito, ninguém vai fazer isso por ela, perfeito. né? Os colegas de trabalho vão fazer isso provavelmente por um homem, a própria mulher vai fazer isso por um homem, mas dificilmente alguém vai pegar a mulher pela mão e levar ela no médico porque ela tá com sintoma de burnout, né? Perfeito. Assim, Por isso a é, conscientização é tão então a importante. gente tem que realmente, a gente precisa muito do autocuidado, Uhum, né? uhum. Porque é disso que a gente depende. Se a Perfeito, gente não parar, ninguém vai parar a gente, né? A gente vai perfeito. até. E aí, continuando assim, nessa linha, tem uma fase da vida que o burnout aparece mais. Como é que isso está distribuído cronologicamente, assim, na Tá. vida das pessoas? Em geral, né, o burnout ele acomete mais pacientes na fase economicamente ativa, né, então isso vai aí é uma faixa grande, né, dos 25 até os 45, 50 anos, naquela fase de maior Uhum. produtividade. Antigamente, a gente via isso em pessoas um pouquinho mais velhas, né, dos 40 aos 50, mas cada vez mais essa curva está sendo puxada para pessoas mais jovens, tá. Principalmente com essa coisa, eh eh da tecnologia, dessa busca incessante pelo primeiro milhão, dessa galera mais jovem, essa geração que Uhum. vem e quer trabalhar, Tudo trabalhar, rápido, trabalhar, tudo tudo para ontem, né. Então, a gente tem tido muito burnout em jovem, pessoas é? jovens, Nossa. exatamente. Em pessoas jovens que antigamente, demoravam muito mais para adoecer, mas hoje pelo excesso, porque tem sido, assim, insano, então pessoas que não dormem, né, e aí é um outro pilar importante que você me perguntou, como é que a gente faz para prevenir o burnout, né. A gente precisa dormir, primeira coisa, primeiro ponto é dormir. Dormir direito, cuidar do teu sono. E infelizmente muita gente negligencia o Muito. sono para dar conta de uma tarefa a mais, de um trabalho a mais, de uma demanda a mais. Só vou terminar isso aqui", não, é só mais isso, só que esse só mais isso, ele impacta no teu sono, né. Então a gente precisa parar de trabalhar 2 horas antes de dormir, Sim. né, é a regra É 3, 2, difícil, 1. né? É. 3 horas antes de dormir, você, para de comer. Refeição leve, a Sim. última refeição. 2 horas antes de dormir, parou de trabalhar, acabou, não tem mais trabalho, não tem mais WhatsApp, não tem mais olhar o Instagram de alguma coisa do trabalho. Você até pode olhar a rede social, se for algo de lazer, É. mas de trabalho não, e a gente não faz isso, Não. tá. É. Eu tenho que me Ontem eu policiar recebi uma também. mensagem 11h30 Exato, de exato. um cliente. Exato, me pediram um orçamento de palestra ontem à meia-noite. É, E se eu não me policio, eu já ia mandar é, para o WhatsApp da clínica para amanhã minha secretária é. mandar o orçamento da palestra. Eu falei: "Não, para, acabou, isso aqui não é para hoje, né", porque a gente tá lá no automático e assim, né, Manu, como é tudo no botãozinho, Rapidinho, não custa tarará. nada. E eu às vezes faço, porque eu fico pensando assim: "Ah, amanhã eu vou esquecer. Amanhã eu vou esquecer. Então deixa eu fazer logo, e Exato. deixa eu falar logo", sabe assim? Exato. Só que nesse deixa eu falar logo, deixa eu fazer É. logo, a hora que você vai ver, você já tá mais uma hora Sim, trabalhando, sim. que era pra você estar na cama já, sem fazer nada, e você estendeu o teu horário de trabalho, né, é muito comum. E eu faço isso também, tá, não pensa que eu não faço não, então eu tô sempre tendo que me policiar. Uhum. Eh e 1 hora antes de dormir, nada de telas, tá. Esse é o É. mais difícil para todo mundo, porque todo mundo vai para a cama com o celular, né, que é a hora de olhar, responder WhatsApp, responder Instagram, enfim, ver YouTube, assistir o podcast. Então, assim, se você vai ouvir o podcast, ok, né, mas assistir telas, tem a luz É. azul e tal, não, tá. Eh Assistir uma televisão, o ideal é que não, mas ainda se for alguma coisa Uhum. suave, um tema leve, né, mas o ideal seria mesmo a Seria. leitura de um É. livro, tá. O livro físico, Sim, né, sim. não o Kindle que tem ali a luz do tablet e tal, que vai diminuir a produção de melatonina, Sim. tá. Então essa é a regra de ouro e essa galera nova tá vindo sem dormir. Eles É. eles encurtam o período de sono, porque eles acreditam naquela história trabalha enquanto eles dormem, né. É. Então, E aí eu fico infelizmente. pensando que tipo de sombra
que uma pessoa jovem que tem burnout fica pro resto da vida profissional, né? Porque é uma coisa tão agressivo para uma Muito. pessoa que gosta de trabalhar e que é produtiva e que se vale, né, do seu trabalho, aquilo. Normalmente, as pessoas que vão entrar, provavelmente que vão se colocar nesse caminho, são pessoas que têm orgulho, né, do trabalho e da força produtiva e tal. Né? Uma pessoa dessa ter burnout é um golpe enorme no ego. Enorme, gigantesco. Entendeu? Assim, é um trauma sem tamanho. Imagine uma pessoa jovem que não tem nem maturidade para entender que somos falhos, né? E que não tem nem vitórias suficientes, talvez, ainda, para dizer, tive aqui, mas... Tipo, claro. Olha o que eu tô fazendo, entendeu? Exato. Então, eu fico pensando isso. Como é que fica a saúde mental dessa pessoa, desse profissional? Sim, né? Com certeza. Que é isso aí vai ser... porque eu costumo dizer que o burnout, ele é como um AVC, assim, sabe? Você fica, né? Ele traz sequelas. Se não for sequelas cognitivas, são sequelas... Né? Então, se não for sequela de perda de atenção, perda de memória, porque tem paciente que fala, eu nunca mais voltei a ter o mesmo desempenho cerebral, sabe? Então, se não for uma sequela cognitiva, é uma sequela psíquica, tá? Do medo, da dúvida se eu dou conta, da autoconfiança. Imagino. É um tema que realmente, quanto mais a gente fala, mais a gente vê a importância, né, a urgência que existe de se falar sobre isso. E da gente estar aqui, da gente alertar não só as mulheres e os homens, como as mães e os pais também, desses jovens. Estar alerta. Estarem alertas e saberem que isso existe, que essa condição existe, que o que é normal e que não é normal. E que bom que a gente tem essa oportunidade, né, de ouvir pessoas, né, profissionais da área que chegam, que é uma coisa que a gente não tinha antigamente, né? Antigamente a informação era mais difícil. Mas falando de informação, eu quero mudar aqui rápido e passar para doutora Ana Gestrinetti. Eba! Porque aqui é implantes hormonais e mais. A gente falou do mais e agora do implantes hormonais. Exatamente. E aí, doutora Ana, deixa eu situar aqui. Doutora Ana botou o implante de gestrinona há pouco tempo. E tem... acho que tem uns 3 meses. Então, estaria em um período crítico. Crítico? Eu tô ótima. Pois é. Aí eu quero que você conte, porque eu não vou contar, você que vai contar. Como foi? Crítico? Quero que você fale assim, por quê, o caminho. Vamos lá. Como é que você tá agora? Vou até pegar uma aguinha aqui pra poder te contar tudo isso. Pois é, porque, e a gente não se falou, viu? Não, Quero deixar, a gente não se falou sobre isso como deveria. Pois é, a gente não combinou isso. Meu livro até caiu aqui de emoção. Depois eu vou Bota aí ele pertinho pra gente mostrar. Então é assim, Manu. Eu percebi, né? Eu tô com 46 anos e eu percebi há mais ou menos um ano, eu comecei a perceber que eu tava com uma tensão pré-menstrual, uma TPM, assim, muito feroz, assim, com alteração de humor, sabe? Eu comecei a ficar muito chata, tipo, nem eu me aguentava. Verdade, assim, brigar com todo mundo. Eram 2 dias infernais, assim, sabe? E eu não era essa pessoa, assim, eu não tive TPM na minha vida, assim. Usei anticoncepcional durante um tempo, lá atrás, mas depois eu fiquei um tempo sem nada, que eu tava tentando engravidar, né? Você sabe, eu tentei muito tempo engravidar, então eu fiquei sem nenhum método. Depois usei o Dilmirena. E já há um bom tempo tava sem nada, né? Como eu tive tanta dificuldade para engravidar, não tava usando nenhum anticoncepcional. E aí... eu percebi que essa TPM estava feroz. E é engraçado que no começo é difícil a gente perceber, né? Porque a gente acha que alguém fez alguma coisa pra gente, né? Sim. O marido que fez alguma coisa, a filha que não sei o que lá, a secretária que não soube fazer no tempo que você quer as coisas. Então o mundo fica errado e você tá certa. Só que eu comecei a perceber que logo depois eu ficava menstruada. Falei, opa, peraí que tem coisa errada aí, né? E aí, minha amiga, eu virei um perigo para a sociedade. Eu liguei para minha ginecologista,
a doutora Juliana Moreira, um beijo para ela, minha querida amiga. E a Ju, eu falei, Ju, me ajuda, porque eu tô, assim, a sociedade não merece a Ana Paula desse jeito. E aí a Ju falou, não, calma, vamos rever teus hormônios e tal. Aí eu fiz um monte de exame e ela me sugeriu colocar o implante de gestrinona. E eu sou uma pessoa que, apesar de ser médica, eu super confio nos médicos, assim. Se eu tenho um médico que é da minha confiança, e ele falou que isso é bom pra mim, de verdade, eu acredito, sabe? Eu não fico fuçando. Tanto que depois que eu pus, que eu fui ver que tinha gente que falava que dava isso, que dava aquilo outro. Porque assim, eu vou lá, ela me dá as opções e eu faço, entendeu? Isso é com todo mundo que eu me trato. Eu sou muito de confiança mesmo. E ela falou: olha, eu acho que para você, pelos teus níveis aqui de hormônios e tal, não sei o que, o implante de gestrinona vai ser a melhor opção. E foi maravilhoso, assim, né? Então, assim, nesse aspecto. E eu também estava muito cansada. Eu tinha uma fadiga, sabe? Eu já estava começando uma fadiga. Que eu não sei se é pela tipo, pré-menopausa que eu tô chegando, porque eu tô com, acho que FSH, LH mais baixos, enfim. E aí eu coloquei. E quando eu coloquei, eu percebi que eu comecei a ficar muito mais disposta, né? E por coincidência, a Ju fez um embore, a bioimpedância, no dia que eu pus o implante. E eu lembro que eu estava com uma taxa de gordura bem altinha. E eu fiz um outro embore semana passada, num treinamento que eu fui fazer, num método que eu vou atuar agora com a Vanessa Goldsman, nossa amiga. E o meu embore mudou bastante. Então, assim, eu reduzi muito massa de gordura e aumentou bastante a massa muscular. E aí o pessoal brincou comigo, mas você tá com doping. Eu adorei. Eu falei, com doping, mas eu tô maravilhosa. Tô com 46 anos aqui, minha taxa de gordura tá perfeita. Então, pra mim, tá sendo maravilhoso, assim, maravilhoso. Os primeiros dias só, eu senti como se eu tivesse um pouquinho inchada, tá? Mas foi. Aí eu falei com a Ju, com a minha médica, e ela falou: olha, isso deve normalizar e tal. Ela me orientou alguma coisinha, redução de sal, né? Carboidrato, mas foi assim, muito rápido. Hoje eu tô. Nossa, tô incrível, maravilhosa. Não quero mais tirar. Minha filha, olha essa pele, olha esse cabelo, olha essa Não, pessoa. Eu tô feliz, tô muito feliz. Tô muito maravilhosa. feliz. E aí você vê, e assim, sem ter que tomar nada. Assim, sabe? Não, não tomo nada, não tomo nem vitamina, assim. Vai lá, ela coloca, faz um cortinho que você não sente nada. Você botou qual tipo? Foi maravilhosa. Ai, não faz pergunta difícil. O tubinho de silicone, o que tira ou o que não tira? É um que fica lá 6 meses. O absorvível. Isso. Tá vendo aí, ó? O absorvível. A médica que não sabe nem a marca do que pôs. O implante absorvível, que é o implantezinho que você bota, dura 6 meses, depois quando acabar você vai botar de novo. Isso, né? isso. E tem o outro que é o tubinho de silicone, que é o de elástico, que bota e fica um ano. Ah, tá, não, o meu é de 6 meses. Pronto, de 6 meses. E aí, tá ótima, linda, maravilhosa, 46 anos, olhem isso, por favor, foca aqui, gente. Não, eu tô muito feliz. Meu cabelo melhorou muito, minha unha melhorou muito, isso eu percebi, e minha pele também. Aí, tá vendo? Tô bem feliz, não tive acne, tô maravilhosa. Não, é incrível isso, porque as pessoas ficam com umas ideias fixas. Porque, claro, em algumas pessoas pode dar mesmo acne, em algumas pessoas pode dar queda de cabelo e tal, mas é porque a gente não quer que isso aconteça com ninguém. Claro. Então, o falar é um alerta para o médico que for prescrever cuidar na dose, para a paciente estar bem, porque você já estava bem quando você botou. Então, assim, a paciente tá na melhor forma possível e tudo, para o organismo dela estar pronto para receber aquilo e ela ficar do jeito aqui que você tá na minha frente, do jeito que eu tô. Tá tudo bem. Sim. Ela falou pra mim, né? Continua a tua atividade física, né? Ela reforçou bem isso. Então, eu acho que desde que a gente siga, né, Manu, as orientações do médico, de quem a gente confia, não tem nenhum problema.
Tô felizona. Ai, que bom, que bom. E aí, quando ela falou, você tem que colocar, eu lembrava de você. Falei, gente, Manu Coutinho, aquela deusa, né? Porque você sabe que eu já te falei que você é tudo de bom na vida, lindíssima. E aí, eu falava, gente, eu quero ficar igual a Manu Coutinho. Então pode pôr, põe logo 2, que eu vou humilhar ela. Ai, que maravilha, que delícia. Pois é, vou aproveitar esse depoimento maravilhoso aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, mas não sem antes mostrar esse livro incrível, porque a gente falou amiga. Aqui e eu quero dedicatória. Obrigada, meu amor. Olha só, então aqui é o meu livro. Como ficam nossas emoções após a pandemia, tá? É um livro que a gente fala da saúde mental pós-Covid, prefácio do Joel J. Você encontra na Amazon, tem no Kindle também, para todo o Brasil. No meu Instagram também você consegue, no Instagram, @DRA Ana Paula Pena, doutora Ana Paula Pena. Lá eu te mando autografado e com frete grátis. E aqui eu vou deixar um autografado para minha amiga querida que eu amo. A minha. E vocês que viram aqui, ouviram essa conversa, se aprofundem no tema do autocuidado, se aprofundem no tema do saber identificar sinais que podem levar a uma crise, né, a um burnout, que é um lugar que ninguém quer chegar. Então, saiba identificar antes, comprem o livro, sabe? Conversem com as pessoas em volta de você, não achem tudo normal, porque não é normal. O normal é estar bem. É estar assim, ó, como a doutora Ana tá aqui falando, tô maravilhosa, tô ótima, tô feliz, tô sorrindo. Isso é normal. A gente veio aqui para essa vida, para isso, para estar assim, não para ficar sobrevivendo a coisas, entendeu? E não é para estar com a cabecinha fora d'água, é para estar mergulhando, sabe? Pleno, feliz da vida. Os problemas da vida acontecem e a gente tem que ter disposição para enfrentar. E não, entendeu? Tá o tempo inteiro sendo vítima de coisas, porque isso não é normal. Exatamente. Então, leiam o livro, se informem, sigam a doutora Ana e conversem sobre isso bastante para a gente poder, né, levantar e deixar as pessoas cada vez melhores e dispostas e descansadas. Exatamente, Manu. E se alguém ficou interessado no tema, né, e quer saber mais sobre prevenção de burnout, saúde mental, a minha página do Instagram é basicamente dedicada a isso. E lá você encontra muito mais informações e como você faz para prevenir o burnout. Isso. Obrigada, minha amiga. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Adorei.